Olá, eu sou Érica, sou professora, sou doutora em linguística, especificamente em análise do discurso. E hoje eu vou falar sobre alguma coisa com a qual eu convivo e na qual eu acredito desde a minha infância, que são os livros. E vou falar especificamente deste livro de Patrick Chardin, A Conquista da Opinião Pública, como o discurso manipula as escolhas políticas. Sei que vocês estão enxergando de maneira espelhada, sei que o vídeo está na vertical e não na horizontal, é a forma como eu tenho de me comunicar no dia de hoje. Bom, uma vez que o autor trata de escolha política, inicialmente ele vai começar refletindo sobre essa questão da política. E ele vai dizer que trata-se de uma questão simples se abordada pelo viés da opinião, mas se a questão for abordada por meio da observação do que é o exercício do poder político, então ela se apresenta de maneira infinitamente mais complexa. Ou seja, política é um assunto fácil se tratado por meio do que seja uma suposta opinião, mas extremamente complexo se levarmos em conta tudo o que é necessário estudar, refletir para se compreender o exercício da política. E a partir desse ponto de vista, ele vai discorrer sobre a instância do cidadão, ao se interrogar, por um lado, sobre o que define um cidadão e, por outro, sobre quais são os modos de funcionamento do poder que se descobrirá o que está verdadeiramente em jogo na vida política. E então, o autor ele vai falar sobre conflitos. Os conflitos, eles surgem a partir de sentimentos de insatisfação dos cidadãos com as instâncias do poder. E este sentimento de injustiça é um sentimento válido no âmbito democrático. E é a partir dele que existe a regulação social, ou o chamado contrapoder. Porque a política, o exercício do poder, não é exclusividade da política. Deve-se contemplar também esse chamado contrapoder, a reflexão sobre o poder, que pode se dar por meios como a imposição, a revolução ou o que seria o mais adequado no processo democrático, que seria a negociação. Vou acompanhar aqui com o autor o que ele diz logo em seguida, passando algumas páginas, a respeito do que seja opinião, porque antes de discutir o que seja opinião pública, é importante definir o que seja opinião. E ele vai dizer aqui nos seguintes termos: a questão da nossa identidade entre o individual e o coletivo não é simples. Acreditamos ter uma opinião pessoal, mas logo percebemos que ela não é exclusivamente nossa. E esse é um princípio muito caro para a teoria da análise do discurso. O sujeito, ele muitas vezes acredita que a opinião nasce dentro dele, quando na verdade ela é compartilhada por um grupo social. Significa que nós não tenhamos um papel no discurso, na sociedade? É claro que não, mas esse papel ele é sempre compartilhado por um grupo que mais ou menos compactua de uma opinião semelhante. Vou saltar algumas páginas aqui um pouquinho para tratar a respeito do que o autor ele chama então, discute aqui então como opinião pública. A forma como a opinião pública chega até a gente, até nossos lares, por meio da atuação da mídia, muitas vezes faz parecer que a opinião pública contempla uma espécie de consenso, uma homogeneidade, quando na verdade ela esconde uma enorme complexidade, porque a opinião pública nada mais é do que um conjunto
de uma grande heterogeneidade, do que uma multiplicidade de heterogeneidades, que muitas vezes chega para a gente a partir de resumos da mídia, de pesquisas estatísticas, de censos, que fazem parecer que há uma homogeneidade na opinião pública. A partir desse ponto, o autor ele analisa então como se constroem os posicionamentos dos cidadãos a partir dessas opiniões supostamente consensuais. Por exemplo, como são tomadas as decisões como eleitores. Muitas vezes fica parecendo que essas decisões elas são tomadas pelo caráter ideológico. E aqui ideologia não é compreendida num sentido negativo. Tudo passa pela ideologia. Não há subjetividade sem ideologia. Se o sujeito ele não se situa na ideologia A, então ele se situa na ideologia B ou na ideologia não A. Ainda que a sua ideologia seja acreditar no suposto neutro, na suposta neutralidade. Mas não existe uma visão que não seja ideológica num sentido conceitual. Não estamos aqui em uma abordagem pejorativa do termo ideologia. E nesse âmbito, o autor ele vai dizer o seguinte, vou me expressar com as palavras dele aqui. Analisar as categorias de cidadãos e de eleitores em termos de ideologia não explica o fenômeno, pois não é certo que esta seja o guia de sua opinião em todas as circunstâncias. Também não é certo que eles saibam qual é a sua ideologia. E aqui o autor ele vai delinear uma discussão a respeito de um contraponto entre ideologias definidas e interesses imediatos. Porque muitas vezes nós acreditamos como sociedade que um resultado eleitoral, por exemplo, ele seja fruto de uma ideologia muito bem definida, ou de esquerda ou de direita, quando na verdade interesses imediatos, e aqui o autor não está negando que sejam interesses legítimos, por exemplo, a necessidade de emprego, a necessidade de segurança, esses interesses imediatos acabam interferindo em resultados eleitorais, além do que interferiria uma suposta ideologia intrínseca da sociedade. A partir desse ponto também, ele traça aqui uma discussão que seria muito interessante se nós pudéssemos aprofundar. Vou ler aqui nas palavras do autor. A vida que se relaciona com o exterior não profissional somente através da televisão, situação propícia a alimentar fantasmas ameaçadores de um inimigo desconhecido que levam à criação de bodes expiatórios. Esse seria um tema muito interessante para aprofundamento. Trata-se da sociedade da bipolarização. Quem não pensa como eu é meu inimigo, e assim se constroem os bodes expiatórios. A partir dessa rica discussão que faz o autor, ele chega aqui a demonstrar de uma maneira muito detalhada. Gostaria de esclarecer que os pontos que eu estou colocando aqui são apenas uma visão superficial do que diz o autor. Nada substitui a leitura da obra, linha a linha, a discussão que ele faz a respeito do papel das mídias, do papel dos cidadãos, da compreensão em torno do exercício do poder político. E ele vai traçar muito detalhadamente o que ele chama de matrizes discursivas da direita e da esquerda. E ele vai dizer que essas matrizes
quando vistas de forma extrema, e aqui nós estamos falando de extremismos, extrema direita, extrema esquerda, que elas sempre recairão no problema do populismo. E trata-se aqui de uma questão que é característica do exercício democrático, porque aqui nós temos que enfrentar um paradoxo, o de que todo o discurso político, em alguma medida, ele sempre será populista. E aqui nós temos uma questão, um princípio muito bonito que, se nós compreendermos a forma como o autor nos explica isso, nós compreenderemos em grande medida o que é o exercício político. O autor vai dizer o seguinte: a ação política, ela é da ordem do possível, enquanto a instância cidadã, ela é da ordem do desejável. E isso é um interdito, ou seja, algo que não se pode dizer do ponto de vista da política e dos políticos, porque o exercício político, sendo da ordem do possível, ele é supostamente aquilo que o Estado acredita que seja o melhor a ser feito para a sociedade, para a maioria dos cidadãos, mas ele não atende à vontade individual de cada um. Mas isso se conflita, porque enquanto a possibilidade do exercício político, justamente por ser uma possibilidade, ela é da ordem do possível, mas ela se choca com a instância do cidadão, que ela é da ordem do desejável. E o exercício político, seja ele qual for, ele não tem a capacidade de atender a todos os desejos possíveis de cada cidadão. E por fim, já encerrando aqui a apresentação que eu faço desse livro, ele traz uma questão, né? Eu gostaria de encerrar com essa discussão a respeito da igualdade. Liberdade e igualdade, uma contradição interna à democracia. E aqui ele vai citar o autor Tocqueville, tudo que ele diz, o autor, aqui o Patrick Chardot, tudo que ele diz é muito embasado em outros estudos, em outros autores. Então aqui ele vai citar esse outro autor dizendo o seguinte: Tocqueville é bem preciso ao dizer que a democracia se baseia não numa igualdade de natureza dos indivíduos, mas numa igualdade de condições. Então, o verdadeiro exercício democrático, ele seria pautado nessa igualdade de condições. E aqui eu sei que eu vou contrariar quem acredita na possibilidade de uma igualdade plena. Da mesma forma, eu vou contrariar quem acredita que tudo é uma questão de esforço, que tudo é uma questão de meritocracia, para tentar esmiuçar um pouco esse ponto que o autor debate. O de que a verdadeira democracia, ela permitiria a igualdade de condições, minimamente. E aqui estamos falando em condições de saúde, educação, alimentação. A partir daí, nós poderíamos mensurar esforços e, por que não, até contemplar uma certa meritocracia, mas desde que tivéssemos essa igualdade de condições. E eu fico por aqui, encerro esse vídeo, espero ter despertado, alimentado o interesse pela leitura desse livro. Como eu disse, é apenas uma resenha, nada substitui que se acompanhe o raciocínio do autor, toda a profundidade da análise que ele faz.
E fica aqui o meu incentivo à leitura, justamente porque eu acredito que a leitura seja um grande diferencial nesse estabelecimento de igualdade de condições, para que nós possamos, cada um à sua maneira, por meio da sua profissão, do seu exercício, das suas possibilidades, construir uma sociedade melhor. Obrigada, até a próxima.